Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo da nossa série sobre os equilíbrios químicos, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente deixar conteúdo disponível para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar de um equilíbrio iônico muito especial, que é o equilíbrio de autoionização da água. Vamos relacionar esse equilíbrio com a interação que substâncias ácidas ou substâncias básicas causam sobre a água e, consequentemente, vamos falar um pouco das escalas de pH e pOH. Bora pro conteúdo? E para começar o nosso assunto de hoje, eu coloco aqui para vocês que mesmo que nós tivermos um recipiente com água destilada extremamente pura, mesmo nessas condições, existe uma reação química acontecendo, que é a reação química de autoionização da água. Esta reação, onde duas moléculas de água reagem entre si, formando o cátion H3O+, cátion hidrônio, e o ânion OH-, também é uma reação que apresenta um equilíbrio químico, ou seja, esta reação ocorre nos dois sentidos, tanto da água formando cátion hidrônio e OH-, como deste cátion com este ânion reagindo para formar novamente água. Como em qualquer equilíbrio químico, mantidas as condições experimentais por tempo suficiente, a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se igualam, de um modo que as concentrações de H3O+, e OH- e a quantidade de água na condição de equilíbrio se mantêm constantes, mas as reações direta e inversa nunca param de acontecer. Considerando este equilíbrio químico, a expressão que relaciona a constante de equilíbrio com as concentrações das espécies químicas envolvidas é esta. E como nós estamos considerando a água como solvente no seu estado padrão, a sua atividade será considerada igual a 1, com Kc igual concentração de H3O+, vezes concentração de OH-, que são os produtos da reação, dividida pela concentração dos reagentes, que é a concentração de água elevada ao quadrado. Mas como nós estamos considerando a água líquida como solvente em seu estado padrão, a atividade da água será igual a 1, e a expressão se simplifica para Kc igual concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. A constante de equilíbrio para essa reação é tão frequente que é comum nós darmos um símbolo e um nome especial para ela, sendo o símbolo Kw, com W sendo a inicial de água em inglês, e a constante sendo chamada de constante de autoionização da água. E eu chamo a atenção aqui para o fato de que o Kw, assim como qualquer outra constante de equilíbrio, é uma função apenas da temperatura. E os seus valores para diversas temperaturas estão disponíveis aqui nessa tabela. O valor mais comum para nós usarmos da constante de autoionização da água é o seu valor na temperatura de 25 graus Celsius, uma condição experimental bastante comum. E nessas condições, Kw vale 1,01 vezes 10 elevado a menos 14. Por este valor de constante de equilíbrio, nós já podemos reparar que o equilíbrio de autoionização da água é bastante desfavorável à reação direta. Então, nós esperamos que no equilíbrio, a maior parte da matéria esteja presente como H2O, e não como cátion e ânion. E neste momento, aparece mais uma vez nos nossos estudos o pH e o pOH. Como o equilíbio de autoionização da água não é muito favorável à formação dos cátions e ânions, as concentrações de cátion hidrônio e de OH- costumam ser bastante baixas. Desta forma, é muito útil nós utilizarmos algum tipo de escala de adaptação matemática que permita nós percebermos de maneira mais sensível as variações desses valores. Para isso, nós utilizamos a escala logarítmica, que tem a propriedade de esticar a escala numérica, especialmente em regiões próximas ao zero, para valores muito baixos. E deste modo, o pH é definido como menos o logaritmo da concentração de H3O+, e o pOH como menos o logaritmo da concentração de OH-. A rigor, nós devemos utilizar atividade para os cálculos de pH e pOH. Lembrando que as atividades são valores adimensionais. Deste modo,
faz sentido tirar o seu logaritmo. Já as concentrações possuem unidade de medida, e seus logaritmos não fazem lá muito sentido. Acontece que para soluções bem diluídas, o valor numérico da atividade é correspondente ao valor das concentrações. Então, normalmente, a gente nem pensa nessa história de atividade e usa as concentrações sem considerar sua unidade de medida. Por outro lado, se nós quisermos obter as concentrações a partir do pH ou do pOH, nós fazemos a operação inversa. Concentração de H3O+, igual a 10 elevado a menos pH. E concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH. Considerando o produto iônico da água, uma solução neutra é aquela na qual a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Isso para qualquer temperatura. A escala do pH, do modo como ela foi definida pelo Sorensen, vai de 0 a 14. Isso porque, na temperatura de 25 graus Celsius, a constante de autoionização da água, Kw, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. O Sorensen também não trabalhava com soluções muito concentradas. Por este motivo também, essa escala fica dentro desses limites. O nosso padrão de neutralidade, independente de qual seja a temperatura, será a água destilada, a água pura. E como a 25 graus Celsius, a constante de autoionização da água é igual a 1 vezes 10 a menos 14, na situação onde as concentrações de H3O+ e OH- são iguais, nós temos que a concentração de H3O+, que é igual à concentração de OH-, é 1 vezes 10 a menos 7. Então o pH, que é menos log da concentração, ou na verdade da atividade de H3O+, nessas condições será menos log de 10 a menos 7. Derrubando o expoente pelas propriedades do logaritmo, nós temos menos 7 vezes log de 10. Log de 10 que é 1. Então o pH nessas condições é 7. Já para o pOH, nós temos também pOH igual a menos log de 10 a menos 7. E novamente, nessas condições, o pOH é 7. Então, nessa temperatura de 25 graus Celsius, a água pura, que é considerado o nosso padrão de neutralidade, possuirá pH igual a 7 e pOH igual a 7. Se estivéssemos trabalhando em outra temperatura, o pH e o pOH teriam outros valores, coerentes com o novo valor da constante de autoionização da água. Agora vamos analisar o que acontece com uma solução ácida. Lembrando que na nossa definição de arrênios de ácidos, ácidos são substâncias covalentes que reagem na água liberando como único cátion o H3O+. Cátion hidrônio. E mesmo na definição de Bronsted e Lowry, ácidos são espécies químicas que são capazes de doar prótons. Então, se eu estiver em solução aquosa, algo que doe prótons para a água vai formar H3O+. Deste modo, as soluções ácidas são aquelas que têm maior concentração de H3O+, se comparadas com os ânions hidróxido, OH-. Quando eu adiciono um ácido à água, eu tenho pelo menos dois equilíbrios químicos envolvidos, o equilíbrio de ionização do ácido e o equilíbrio de autoionização da água, com suas equações químicas representadas. No caso da ionização do ácido, Ha mais H2O, formando H3O+, e A-, e a autoionização da água, 2H2O, formando um H3O+, e um OH-. As duas reações ocorrendo nos dois sentidos, direto e inverso. Estes dois equilíbrios vão interferir entre si, já que eles têm nos produtos um íon que é comum aos dois equilíbrios, o cátion H3O+, que aparece no produto da ionização do ácido e da autoionização da água. O cátion H3O+, que é produzido pela ionização do ácido, interfere também no equilíbrio de autoionização da água, favorecendo a reação inversa. Em consequência disso, ele promove a redução da concentração de OH- no equilíbrio. Alguns exemplos de soluções ácidas que nós estamos acostumados a lidar no nosso cotidiano são uma bebida refrigerante, o suco de um limão, mesmo o leite é levemente ácido. Alguns vegetais, como os tomates, por exemplo, também têm o pH um pouco abaixo de 7, são um pouco ácidos, e o café também é uma solução ácida, dentre tantas outras. Em uma solução ácida, portanto, nós teremos concentração de H3O+ maior do que a concentração de OH-, o pH menor do que o pOH, já que o pH é menos log de H3O+,
e o pOH é menos log de OH-, e caso nós estejamos a uma temperatura de 25 graus Celsius, o pH será menor do que 7, que é o padrão de neutralidade para esta temperatura, e o pOH será maior do que 7, para toda e qualquer solução aquosa ácida. Por outro lado, uma solução alcalina ou básica, os nomes são equivalentes, é aquela que possui concentrações de cátion hidrônio menor do que a concentração de OH-. Lembrando da definição de Arrhenius para bases, bases são substâncias iônicas que se dissociam na água, liberando como único ânion o OH-. E mesmo na definição de Bronsted-Lowry, bases são espécies químicas que são capazes de receber prótons. Então, se eu tenho algum meio com uma base, esta base vai retirar prótons dos H3 ou mais que eventualmente existam no meio, reduzindo a sua concentração. Quando eu adiciono uma base à água, eu tenho dois equilíbrios químicos novamente acontecendo simultaneamente. O equilíbrio de dissociação da base, onde eu tenho MOH sólido se dissociando em M+ aquoso e OH- aquoso, e o equilíbrio de autoionização da água, onde duas moléculas de água reagem para formar H3 ou mais e OH-. E de maneira semelhante ao que nós discutimos para o ácido, a presença dos ânions OH- produzidos pela dissociação da base vai interferir no equilíbrio de autoionização da água. O ânion OH-, que é produzido pela dissociação da base, ele também interfere no equilíbrio de autoionização da água, favorecendo a reação inversa. Em consequência disso, ele promove uma redução da concentração de H3 ou mais no equilíbrio. Alguns exemplos de coisas alcalinas no nosso cotidiano estão a clara de ovo, o sabão que nós usamos ali para limpeza de roupas, louças, seja lá o que for, a água sanitária que nós podemos utilizar para limpeza ou para higienização de alimentos, coisas do tipo, e também a saliva. A baba é alcalina, um pouco mais alcalina no caso dos cachorros, por exemplo, do que se comparada com o ser humano, mas no ser humano também é um pouco alcalina, se essa pessoa tiver em condições saudáveis. Então, para uma solução alcalina, para uma solução básica, a concentração de H3 ou mais é menor do que a concentração de OH-, consequentemente, o pH, que é menos log de H3 ou mais, é maior do que o pOH, que é menos log de OH-, e se nós estivermos a 25 graus Celsius, o pH será maior que 7 e o pOH será menor do que 7. Tendo uma solução aquosa e conhecendo a sua constante de autoionização a uma dada temperatura, os valores de pH e pOH estão intimamente relacionados entre si. Tomando novamente como exemplo a temperatura de 25 graus Celsius, onde Kw, que é concentração de H3 ou mais, vezes concentração de OH-, é igual a 10 elevado a menos 14, se nós manipularmos matematicamente um pouquinho essa equação, nós chegamos que, inicialmente tirando o logaritmo dos dois lados e multiplicando por menos 1, menos log da concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH- é igual a menos log de 10 elevado a menos 14. Pelas propriedades de logaritmos, se eu tenho o logaritmo de um produto, ele é equivalente à soma dos dois logaritmos, então menos, sinal de menos está aplicado ao logaritmo como um todo. Então menos log de H3 ou mais, menos log de OH- é igual a menos do menos log, menos 14, porque cai o expoente, no caso do log, log de 10, que é igual a 1, menos log de H3 ou mais, é o pH, menos log de OH- é o pOH, menos 14, log de 10, que é 1, dá 14. Então, para uma solução aquosa que esteja a 25 graus Celsius, onde a constante de autoionização da água é 10 elevado a menos 14, pH mais pOH é 14. Então, se você calcula o pH, para achar o pOH, é muito simples, é só fazer 14 menos pH. E vice-versa, se você tem o pOH, para achar o pH, basta fazer 14 menos o pOH. E agora, para finalizar, vamos fazer um pequeno exercício envolvendo aqui pH e pOH. Esse exercício tem dois itens. O item A, que diz o seguinte: qual é o pH de uma solução 0,1 mol por litro
de ácido iodídrico, HI, aquoso, supondo-o totalmente ionizado a 25 graus Celsius. E o item B, calcule agora o pH de uma solução diluída de ácido iodídrico, HI aquoso, 10 a menos 8 mol por litro, também completamente ionizado, com alfa percentual igual a 100%. E o exercício deixa um dado para a gente que log de 1,1 é igual a 0,04. E aí, será que com o que você viu até agora, você consegue calcular o pH dessas duas soluções? Vamos nos concentrar primeiro no item A. pH de uma solução 0,1 mol por litro de ácido iodídrico totalmente ionizado a 25 graus Celsius. Para esta solução, nós temos pelo menos ali esses dois equilíbrios químicos envolvidos. A ionização do ácido, 1HI mais 1H2O, formando H3O+, mais e menos. Como o enunciado me disse que o ácido está totalmente ionizado, que o alfa é 100%, nós sabemos que esse equilíbrio é favorável à reação direta. E outra que é a reação de autoionização da água, que é o segundo equilíbrio. 1H2O mais outro H2O, formando H3O+, mais OH-. A 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio dessa reação é 10 elevado a menos 14. Então, nós sabemos que esse equilíbrio é mais favorável à reação inversa. Bom, no primeiro equilíbrio, se eu tinha uma concentração inicial de ácido de 0,01 mol por litro e o enunciado me disse que 100% vai ser ionizado, então minha concentração de H3O+, devida a esta reação química, é 0,01 mol por litro. Escrito de outra maneira, é 10 elevado a menos 2 mol por litro. Por outro lado, a autoionização da água, não muito favorável à formação de H3O+, produzirá apenas 10 elevado a menos 7 mol por litro de H3O+. Considerando que a concentração total de H3O+, é uma contribuição dada pelo equilíbrio químico número 1, mais uma contribuição dada pelo equilíbrio químico número 2, nós temos que a concentração total de H3O+, é 10 elevado a menos 2 mol por litro, mais 10 elevado a menos 7 mol por litro. Acontece que, comparados esses dois valores, 10 a menos 2 com 10 a menos 7, a contribuição da autoionização da água é praticamente irrelevante. 10 a menos 2 é um número muito maior do que 10 a menos 7. Não faz nem cosquinha no resultado. Então, neste caso específico, nós podemos considerar que a concentração total de H3O+, é aproximadamente 10 a menos 2, que é apenas a contribuição do primeiro equilíbrio químico, que é o equilíbrio de ionização do ácido. E neste momento, eu chamo a atenção de vocês para a tabelinha com algumas propriedades dos logaritmos que está aqui em cima. Só para relembrar, o log de 1 é 0, o log de x vezes y é igual ao log de x mais o log de y, o log de x elevado a um certo número y é igual a y vezes o log de x, e essa última é uma consequência do logaritmo do produto, certo? E por fim, o log de x dividido por y é igual ao log de x menos o log de y. E como pH é menos log da concentração de H3O+, menos log de 10 elevado a menos 2, cai o expoente, menos 2, menos 2 é mais 2, vezes o log de 10, que é 1, dá 2. Então está respondido, o pH dessa solução será 2. Chama a atenção de que nesta reação a gente pôde desprezar a contribuição da autoionização da água, porque a sua contribuição era muito pequena se comparada com a própria ionização do ácido. Tá, mas e qual seria o POH? Como a 25 graus Celsius pH mais POH é igual a 14, o POH seria 14 menos 2, que é igual a 12. Agora vamos nos concentrar então no item B. Calcule agora o pH de uma solução diluída de ácido iodídrico, HI, 10 a menos 8 mol por litro, também completamente ionizado, alfa igual a 100%, dado log de 1,1 igual a 0,04. E dessa outra solução, consegue calcular o pH?
E nós temos novamente os mesmos dois equilíbrios, a ionização do ácido, HI mais H2O, formando H3O+, e I-, e a autoionização da água, H2O mais H2O, formando H3O+, e OH-. Mas o que muda nesse exercício, se comparado com o item A, é o valor da concentração inicial de ácido. Neste segundo exercício, você colocou muito menos ácido na solução, colocou uma concentração inicial de 10 a menos 8 mol por litro. Novamente, como nós consideramos que ele estará 100% ionizado, se eu tenho 10 a menos 8 mol para cada litro de solução de ácido iodídrico, eu terei nos produtos 10 a menos 8 mol para cada litro de solução de cátions H3O+, devidos ao equilíbrio de ionização do ácido. Já a autoionização da água, novamente na temperatura de 25 graus Celsius, produz uma concentração de 10 a menos 7 mol por litro de cátions H3O+. Será que dessa vez nós podemos desprezar o H3O+, que veio da autoionização da água? Mais uma vez, a concentração total de H3O+, é aquela que veio da ionização do ácido e a que veio da autoionização da água. Mas desta vez, o H3O+, que veio da ionização do ácido, é apenas 10 a menos 8 mol por litro, somados com os 10 a menos 7 mol por litro que vieram da autoionização da água. Reparem que desta vez, a contribuição da autoionização da água não apenas é relevante, como é até maior do que a contribuição da ionização do ácido. Deste modo, ela não pode ser desprezada. Somando 10 a menos 8 com 10 a menos 7, 10 a menos 8 é 0,1 vezes 10 elevado a menos 7. Então a soma dá igual, não é aproximadamente não. 1,1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Lembrando novamente das operações com logaritmo aqui, menos log de 1,1 vezes 10 a menos 7 é igual a menos log de 1,1 mais log de 10 elevado a menos 7. O log de 10 a menos 7 eu posso resolver facilmente tombando o seu expoente, menos 7 vezes log de 10 será 1, e o exercício me deu o valor de log de 1,1, que é 0,04. Então o pH é menos, abre colchete, log de 1,1 mais menos 7 log de 10, sendo igual, portanto, a menos, entre colchetes, 0,04 menos 7, que dá como resultado final 6,96. E agora, nesse caso, se eu tivesse desprezado a contribuição da autoionização da água e considerado apenas o 10 elevado a menos 8, que é o que veio da ionização do ácido. Neste caso, menos log de 10 elevado a menos 8 dá 8. E isso é um absurdo, porque 8 é o pH de uma solução alcalina. E como assim eu adiciono uma pequena concentração de ácido a uma água destilada, a uma solução neutra, e ela fica básica? Não faz muito sentido, certo? Pois é. É por isso que, neste caso, nós temos que considerar a autoionização da água. E o pOH dessa solução? Qual que seria? Como a 25 graus Celsius, o pH mais o pOH de uma solução aquosa tem que dar 14, o pOH seria 7,04. Bom, e finalmente, para fechar mesmo o assunto, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse exercício que a gente acabou de fazer. Tanto o item A como o item B apresentam situações bastante semelhantes. Eu tenho água, vou adicionar uma quantidade de ácido em um, outra quantidade de ácido em outro, nas mesmas condições de temperatura. O ácido em ambas estará totalmente ionizado, mas no item A, a minha conta ficou muito mais simples, porque eu pude desprezar a contribuição da autoionização da água. Então, basicamente, o meu esforço foi pegar a concentração de H3O+, produzida pela ionização do ácido, e tirar menos o logaritmo dela. Já no item B, se eu não considerasse também o equilíbrio químico de autoionização da água, eu poderia chegar num resultado completamente absurdo, que seria um pH alcalino para uma solução de ácido. Não faz sentido. E aí, neste caso, eu tive que levar em conta a contribuição da ionização do ácido e a contribuição da autoionização da água. E aqui cabe dizer o seguinte: a rigor, em todo o equilíbrio químico envolvendo ácidos, eu devo levar em conta os dois equilíbrios químicos, a ionização do ácido e a autoionização da água.
No entanto, no caso de ácidos fortes, e aí o exercício já me deu essa dica, o ácido estará totalmente ionizado, e estando mais concentrados, uma concentração aqui de 0,01 mol por litro, eu posso utilizar, como uma aproximação razoável, apenas o primeiro equilíbrio químico, que é o equilíbrio de ionização do ácido. Mas mesmo com ácido forte, se esse ácido forte estiver muito diluído, aí eu preciso levar em conta os dois equilíbrios químicos, a ionização do ácido e a autoionização da água. Já se eu tivesse um ácido fraco, que não esteja 100% ionizado ou que esteja muito pouco ionizado, aí eu provavelmente deverei usar os dois equilíbrios químicos, ionização do ácido e autoionização da água. A rigor, você precisa avaliar isso comparando os valores do exercício. No item A, a contribuição da autoionização da água era 5 ordens de grandeza menor do que a contribuição do ácido. Já no item B, a contribuição da autoionização da água era até maior do que a contribuição do próprio ácido. Mas você há de convir que a conta do item A ficou muito mais simples, ainda mais que eu tinha a concentração como apenas uma potência de 10. Então, se você tiver um ácido forte bastante concentrado, use essa simplificação, porque ela vai te poupar tempo e também algum trabalho. Mas, na dúvida, pode usar em qualquer caso a contribuição do equilíbrio 1 e do equilíbrio 2, que não vai estar errado também. E no próximo vídeo dessa série sobre equilíbrio químico, nós vamos tratar da hidrólise dos íons, de um efeito muito importante, que é o efeito do íon comum, e de uma aplicação deste efeito, que são as soluções tampão. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!